Oi, gente, indo para a parte 6 da nossa aula 5 de Segundo Reinado. Vamos lá. Voltando aqui no tema de política externa, de noções gerais, vamos falar um pouquinho sobre a questão escrava, do tráfico de escravos, mais especificamente, tá? A gente tinha uma síndrome do escravismo, entre aspas, né, que limitava a nossa autonomia diplomática, porque nossa elite dependia dos interesses estrangeiros e, ao mesmo tempo, queria defender seus interesses econômicos que estavam apoiados na escravidão. Então era uma situação um pouco complexa, né? E aí, assim, a gente, querendo ou não, teve um fortalecimento do Estado monárquico, porque houve a união entre oligarquias regionais, burocracia imperial e elite cafeeira, em defesa de temas como agroexportação e escravidão, tá? E isso deu maior capacidade de ação para o Brasil, tanto é que a gente deu uma boa enrolada ali na proibição do tráfico de escravos, só foi proibido efetivamente em 1850, apesar da Lei Feijó de 1831. E a abolição da escravidão realmente só veio acontecer em 1888. O Brasil foi o último país das Américas a abolir os escravos, né? Abolir os escravos não, meu Deus, abolir a escravidão. Os pobres escravizados ainda não foram abolidos, não, eles estavam aqui no Brasil, né? Mas a escravidão foi abolida e eles foram libertos. A gente tinha grandes eixos da nossa política externa, que era a definição de fronteiras, a política comercial, principalmente em relação à Grã-Bretanha, a questão da escravidão e do tráfico negreiro e a disputa no prata, né? Com o fortalecimento do Império, incluindo a restauração do Conselho de Estado, que era tipo o gabinete ministerial, a criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros, que era basicamente o primeiro-ministro, e a experiência política de Dom Pedro II, que aí já não era mais um jovem de 14 anos, já era um jovem de 24, de 25, quase 30 também, deu para o nosso processo decisório externo uma maior racionalidade. A gente também pacificou a Revolução Farroupilha em 1845. Isso ajudou a gente a manter a unidade interna e a agir de forma mais ativa no prata, porque enquanto a gente estava com a Revolução Farroupilha, a gente teve uma política de neutralidade nas questões do prata, para impedir que os países platinos anexassem o Rio Grande do Sul, ou apoiasse a Revolução Farroupilha e desse mais trabalho pra gente. Assim que a Revolução Farroupilha foi pacificada, a gente foi lá e começou a se intrometer nas questões do prata, tá? Era só um detalhe que faltava. Em 1850 a gente teve a aprovação, né, da Lei Eusébio de Queiroz, que efetivamente encerrou o tráfico transatlântico de escravos. Não estou falando que em 1851 já o tráfico estava zerado, mas ele estava bem menor. Ele caiu das dezenas de milhares para alguns milhares, depois para algumas centenas e acabou. Né? Ali já na década de 1850 acabou o tráfico de escravos, tá? No prato a gente estava querendo conter a Argentina de Juan Manuel de Rosas, era ele. E era uma prioridade pra gente, principalmente para os conservadores. Porque os conservadores eles tinham uma noção geopolítica de que o Brasil e a Argentina eram inimigos naturais. Por serem inimigos naturais, a gente devia impedir a hegemonia argentina na Bacia do Prata. E a gente já vai estudar quem foi Juan Manuel de Rosas. Já a gente vai estudar o que ele foi para a Argentina e o que ele foi para o Brasil, ok? Nos tratados de fronteira, utilizamos o Utpost né, e alguns instrumentos de negociação, tipo negociação bilateral, evitar arbitragem, conceder navegação no Rio Amazonas, como uma forma de garantir novos territórios, com os países vizinhos, especialmente os países vizinhos da região amazônica, tá? Peru, Colômbia, Venezuela. Isso porque Peru, sim, Peru. Sim, Peru, porque na época o Peru, ele, tipo assim, ele tinha, e tem, né, até hoje, fronteira com o Brasil. Tava confundindo com o Equador, que não tem, mas já teve fronteira com o Brasil, o Equador. Só que o território foi dado uma parte pro Peru e uma parte pro outro país, que eu não me lembro agora. Gente, mexer com fronteira é um negócio assim confuso, porque mudava muito. Eu lembro que pra eu estudar a fronteira eu ficava doidinha. Eu tinha que procurar mapa super antigo pra ver o que era essas fronteiras, tá? Inclusive eu peguei até aqui a fronteirinha do Equador, esse período colonial, ó. O Equador, que ele ficava só aqui. Hoje o Brasil não tem fronteira com o Equador. Ele subia. Depois ele perdeu o espaço, né, pro Peru e enfim. Continuando. No prata a gente tinha interesses, muitos interesses, dos quais os mais importantes eram garantir a navegação do Rio da Prata, proteger nossas fronteiras no sul, né, e defender os interesses pecuaristas gaúchos. A gente vai ver isso com um caráter muito forte
na Grande Guerra e especialmente na Guerra do Paraguai, e impedir a expansão de ideias republicanas no Império, porque, pessoal, vou passar aqui. Os países hispano-americanos, eles eram repúblicas, não eram monarquias. Fora o Brasil, a gente só teve uma outra monarquia na América Latina, que foi os 3 anos, se eu não me engano, foram 3 anos de monarquia mexicana, que depois foi derrubada. E a gente vai estudar isso em História Mundial, mais especificamente, né, a história de cada país, mas assim, pra vocês verem como que é a situação. Antes de eu entrar em detalhes sobre a questão do prata, porque é muito longa, provavelmente vão ser várias aulas, acho que eu vou tentar gravar uma só aula com toda a questão do prata, então vai dar uma aula de mais de 1 hora. A gente vai analisar a questão da Amazônia, né, e eu acho que também das repúblicas do Pacífico. E assim, a gente tinha uma política externa mais pragmática durante o segundo reinado, né, a gente queria maior autonomia, a gente entendia que estava sofrendo pressões de grandes potências e tudo mais, e havia um problema ali na navegação dos rios internacionais, porque a gente queria o acesso à navegação no Rio da Prata, só que a gente não deixava países vizinhos acessarem o Rio Amazonas. Proibia. Não, ninguém entra aqui no Rio Amazonas, porque o Rio Amazonas você atravessa o país de cabo a rabo, entra pelo, não é nem pelo Pacífico, né? Entra ali pela cordilheira quase dos Andes e sai no Atlântico, né? Então, os países andinos, eles podiam acessar o Rio Amazonas do país deles, mas quando fosse para entrar no Brasil, a gente não deixava eles entrar. Então, eles acabavam perdendo esse acesso mais facilitado ao Atlântico, né? Só que a gente queria o acesso ao prata, porque a gente só conseguia acessar a província de Mato Grosso pelo prata, né? O caminho por terra era muito difícil. Então, a gente via que no prata, a Argentina ela controlava a saída para o mar, o Paraguai dominava o curso médio dos rios e o acesso ao Mato Grosso, e o Brasil olhava para aquilo horrorizado, bestializado, e ele tentava negociar, e se não conseguisse negociar, ele entrava em guerra com os países. E foi uma das coisas que a gente acabou vendo na Guerra do Prata, né? E um dos objetivos... Da Guerra do Prata, não, da Guerra do Paraguai. E um dos objetivos dessa guerra foi também garantir o acesso aos rios do Prata. Em 1845, o Conselho de Estado, ele viu que na política externa, principalmente política de fronteiras, era necessário adotar acordos bilaterais com os países sul-americanos, e cada acordo devia ter suas próprias questões e nuances específicas, então não era mais para a gente tratar necessariamente princípios gerais. Só que, claro, a gente tinha os ritos de... Os ritos não, meu Deus. Os parâmetros de política externa, mas não era mais aquela questão muito generalista. Cada país a gente ia resolver com ele de maneira específica, tá? Com base nas regras já delimitadas. Com isso, o Brasil ele começou a aceitar a abertura da navegação amazônica em troca de tratados definitivos de limites territoriais. Então a gente dava para esses países amazônicos o acesso, né, aos rios, e conseguia territórios. Tá? Apesar disso, a nossa política na Amazônia sofreu uma pressãozinha internacional, principalmente Estados Unidos, da Inglaterra e da França, porque eles queriam que a navegação no Rio Amazonas estivesse aberta aos países estrangeiros. O Brasil falou, não, a gente dá para os países ribeirinhos, a gente dá para os países, e também não era nem só os ribeirinhos, né? A gente dá para os países que fizeram tratado de limites com a gente. Posteriormente, liberou para os países ribeirinhos. Só em 1866 que liberou para todas as potências estrangeiras, tá? Então, a gente tinha muito medo de liberar para países estrangeiros. Por quê? Porque no período regencial, a gente teve intervenções e iniciativas estrangeiras na Amazônia que queriam pegar nossos territórios, entendeu? A gente teve movimentação francesa no Oiapoque, movimentação britânica no Pirara, entendeu? E, tipo, foram questões que a gente protestou, que a gente brigou para ter de volta. Os Estados Unidos também estavam passando por um momento perigosíssimo para nós, porque eles estavam influenciados pela ideologia do Destino Manifesto, e eles utilizavam a diplomacia das canhoneiras, usando força militar marítima para ampliar mercados e territórios. Utilizaram muito ela na China, e eles estavam querendo que o Amazonas fosse aberto ao comércio internacional. Não, gente, confia, abre aí, a gente não faz nada, confia, entendeu? O governo imperial, vendo isso, falou, não,
vamos abrir não. Uma postura extremamente cautelosa, porque ele tinha medo de que essa abertura fosse facilitar a penetração dos estrangeiros numa região que ainda era pouco ocupada. Dom Pedro II, ele falava que essa abertura só ia acontecer quando houvesse maior presença brasileira na região. Não fazia sentido abrir para um território que não era povoado, entendeu? Em 1860, com os avanços das ideias liberais, o aumento das pressões externas, as críticas à Guerra do Paraguai, ficava difícil já manter o Amazonas fechado. Então, em 1866, durante a Guerra do Paraguai, e até em resposta às críticas, principalmente americanas, à Guerra do Paraguai, o Brasil abriu o Rio Amazonas à navegação de todas as nações. E isso alterou a nossa política de restrição, né, ao acesso estrangeiro e tudo mais. Só que assim, não foi uma política que tinha sua flexibilidade, porque durante a questão do Acre, entre 1802 e 1804, na verdade, né, o governo brasileiro ele restringiu a navegação amazônica por causa dos agentes do Bolivian Syndicate, que era uma empresa que teve, basicamente, foi dado para ela pelo Paraguai, foi vendido os direitos de exploração daquele território. Uma coisa muito absurda que nós vamos estudar em Primeira República. Então a gente tinha, sim, controle da região e foi utilizado como instrumento de soberania, mesmo com a abertura do Rio Amazonas à navegação de todas as nações, ok? Vamos falar de tema importantíssimo, que cai na primeira fase, que cai na segunda fase, que cai, que é a doutrina de fronteiras do Império, tá? Não foi uma doutrina imediata, ela resultou de um processo gradual, tá, de construção diplomática, que datava ali de 1750 ainda com Alexandre de Gusmão, ok? Então, assim, e também foi um processo que foi definido pelas incertezas territoriais, pelo desconhecimento, eu cliquei sem querer no botão para ir para frente, pelo desconhecimento do território e pela instabilidade política do próprio Brasil, tá? Até 1840, até a década de 1840, a gente tinha o Tratado de Santo Ildefonso de 1777, como um tratado que funcionava como referência para a definição de limites. Só que era muito difícil aplicar ele. As terras, gente, não eram exploradas. Só para vocês terem noção, a gente estava demarcando ainda a terra brasileira em 1964, que foi o ano que a gente descobriu, inclusive, o Pico da Neblina, que a gente não sabia da existência dele, que é o local de maior altura no Brasil. A gente não sabia, no século XX já, sabe? Então, havia essa dificuldade de aplicação, não havia demarcações, tanto demarcações feitas pelo Brasil quanto por outros países, né, países fronteiriços, não havia. Era muito difícil, né? Com a consolidação do Império, que a gente já está cansado de ouvir que o Império foi consolidado no segundo reinado, que Dom Pedro I, na década de 1950, teve o auge do Império. Estamos cansados de ouvir isso, mas é uma coisa que a gente vai ver várias vezes. E a atuação do Paulino José Soares de Souza. Gente, Soares de Souza foi um primeiro-ministro, presidente do Conselho de Ministros, né? Futuro Visconde do Uruguai. Atuou pra um caramba na década de 1950. Inclusive na Grande Guerra. É um nome importante da gente conhecer. Não lembro se o nome dele já caiu numa prova. Normalmente cai, tipo, o Barão do Rio Branco, entendeu? Acho que até Eduardo da Ponte Ribeiro já caiu, mas eu não lembro de cair o Soares de Souza, né? Mas ele, com os trabalhos dele, houve uma sistematização de uma política de fronteiras que tinha base no princípio do Ius Possídetis, que eu já falei pra vocês, né? Que após o território você possui o que você efetivamente tem. E esse princípio, ele conseguiu determinar a soberania brasileira sobre as áreas disputadas. Ele era muito vantajoso, porque a gente teve uma grande expansão territorial durante o período colonial, né? E assim, a adoção desse princípio não foi automática. Inicialmente, o pessoal não queria adotar ele. O pessoal estava preferindo o Tratado de Santo Ildefonso. Tinha uma base jurídica melhor, porque era um tratado. Só que aí, a atuação do meu mano, Duarte da Ponte Ribeiro, ele formulou uma doutrina de limites muito boa. Ele passou a vida inteira pesquisando mapas. Ele não escreveu um livro, gente. Ele escrevia ensaios, mapas, cartografia, estudo geográfico. A vida dele foi isso. Ele não foi tão reconhecido na época dele, é mais reconhecido hoje. Até hoje, para alguns estudantes, para o CSD, eles não conhecem quem foi Duarte da Ponte Ribeiro. Ele foi uma pessoa muito importante. Desde 1837, ele estava defendendo o uso dos Possídetis, né, da posse territorial, como um critério para resolver questões fronteiriças, tá? Ele teve 52 anos. Gente, o cara passou 52 anos. Na época não era MRE, né? Era repartição de negócios estrangeiros, uma coisa assim. Mas ele teve 52 anos de carreira diplomática. Ele fez estudo, ele fez mapa, ele fez memórias.
foi, tipo assim, da formulação das políticas de limites do Império, ele foi uma das pessoas mais importantes, se não a pessoa mais importante, tá? E aí, o que acontecia? Voltando para o contexto sul-americano. Houve, né, independência dos países pan-americanos. E, assim, o cenário de instabilidade nesse país criou dificuldades para a definição das fronteiras do Brasil, porque a gente não sabia se os tratados coloniais ainda eram válidos. A gente não sabia com quem a gente devia negociar as questões fronteiriças, porque, de novo, houve fragmentação das colônias espanholas. Com a fragmentação, os próprios territórios entre as colônias espanholas estavam em litígio. Aí, às vezes, um território era disputado entre 3 países, sabe? Ou mais. Não, normalmente 3. E assim, o Brasil começou a defender que o Tratado de Santo Ildefonso ele foi revogado pela Guerra entre Portugal e Espanha de 1801, né, a Guerra das Laranjas, porque o Tratado de das Joias não restaurou ele. O Tratado de Santo Ildefonso nunca foi executado, não teve demarcação, né? E não dava pra gente usar os padrões coloniais para uma situação pós-colonial. Então, assim, a gente consolidou uma doutrina com 3 princípios fundamentais. Não havia um direito colonial plenamente aplicável. Não tinha mais como a gente pegar um direito, ou um direito, um tratado que foi decidido com um território unificado sob o controle das colônias, agora, em que não havia mais colônias na América do Sul, né? Quer dizer, tecnicamente havia ali. Não, na América do Sul, se bem acho que não. Havia mais na América Central. Mas assim, não havia mais colônias da Espanha e de Portugal, na região que a gente está tratando. Os princípios fundamentais eram o princípio também de posse efetiva, ou seja, você tinha que habitar o território para poder ter o território. E o Tratado de Santo Ildefonso, então, ele ficaria só como uso subsidiário, quando não houvesse, tipo assim, quando não houvesse habitação e domínio ou posse efetiva de nenhum dos países. Não havendo, aí não, vamos ver o que o tratado diz que a gente usa agora, entendeu? Então, além disso, a gente usou a questão territorial e assimilou ela com o direito de navegação, tá? A gente abriu o Rio Amazonas para os países que estavam negociando com a gente, era um instrumento de negociação para obter o reconhecimento de fronteira, né? Então, a gente também privilegiava negociações bilaterais com representantes plenipotenciários, tá? O que é um representante plenipotenciário? Eu nunca ouvi falar esse nome na minha vida. É uma pessoa que tem poder total para decidir sobre os negócios. Então, tipo assim, eu vou negociar, eu tenho minhas instruções, eu tenho que conseguir isso, isso e isso. Fora disso, eu posso negociar o que eu quiser. E, com o tratado assinado, eu levo pro meu governo para ele ser ratificado ou não, entendeu? Isso evitava que o conflito, né, pelo território fosse internacionalizado, ou seja, que tivesse influências estrangeiras de vários países. E o arbitramento, gente, ele era o último recurso, tá? Durante o segundo reinado, era o último recurso. Ele foi ser um bom recurso só na Primeira República. E ainda assim, depois de uma perda que a gente teve ali para um território da Guiana Inglesa, a gente trocou isso, voltou para negociação bilateral. Então, se perguntarem, meu Deus, qual é a tradição brasileira de arbitramento? Inicialmente, no segundo reinado, houve o recurso ao arbitramento em último recurso, né? Em último lugar, não era inexistente, mas estava ali em último lugar. O fortalecimento da tradição de arbitramento veio com a Primeira República. É isso que coloca, tá? Numa prova, assim, discursiva. Em 1851, a gente teve um tratado com o Peru. Foi o primeiro tratado que consagrava essa nova doutrina brasileira de multiplicidades, negociação bilateral, arbitramento em última instância, uso subsidiário do Tratado de Santos Ildefonso, porque ele havia sido anulado ali pela Guerra de 1801 entre Espanha e Portugal, e abertura do Prata como mecanismo de conseguir território, né? Foi o primeiro acordo, então, que consolidou essa nova doutrina, tá? Esse princípio também foi utilizado com o Uruguai, em 1851, inclusive tratados que até hoje têm consequências importantes, foram os tratados de 1851, com a Venezuela e a Bolívia. Só que, assim, alguns acordos enfrentaram resistência, foram revisados depois, nem foram ratificados, entendeu? A Colômbia se recusou a negociar nos termos do Brasil, falou que o negócio dela era o Tratado de Santo Ildefonso. E essa questão com a Colômbia só foi resolvida durante a República em 1907, com o Barão do Rio Branco, tá? Em 1867, a gente teve com a Bolívia o Tratado de La Paz de Ayacucho.
foi firmado durante a Guerra do Paraguai como uma forma de garantir a independência boliviana e garantir a divisão de territórios entre Brasil e Bolívia, que o pessoal estava com medo, o Brasil principalmente estava com medo da Bolívia se meter muito na Guerra do Paraguai e aí começar uma guerra com o Brasil e a gente perder território fronteiriço, entendeu? E esse tratado foi muito importante, ele reconheceu o Últimos 10 como a base para a definição de fronteiras, teve essa importância no contexto da Guerra do Paraguai, né? O Brasil ele se livrava de mais uma preocupação na região do Prata, que era a região que era a questão da Bolívia, e o Brasil teve que lidar com ele em 1904 na questão do Prata, porque o Acre era da Bolívia e o Brasil reconheceu o Acre como da Bolívia. Até o Barão do Rio Grande falar, o Acre é da Bolívia, vão ter que comprar o Acre, né? O Tratado de La Paz de Ayacucho não está cancelado, mas a gente vai fazer um novo tratado agora, que transfere o Acre para nós, entendeu? Em 1872, a gente tem o Tratado de Cotegipe-Loizaga com o Paraguai, que foi assinado depois da Guerra do Paraguai, e esse tratado definiu a última grande fronteira do Brasil, né, que foi negociado pelo Império. Ainda garantiu pra gente territórios entre os rios Apa e Branco. Se me perguntarem que território é esse no mapa, eu não vou saber apontar, mas eu já decorei Apa e Branco, Cotegipe-Loizaga, Apa e Branco. Porque vai botar numa prova de segunda fase, o corretor vai olhar e falar, rapaz, a pessoa sabe até o nome dos rios, que chique, entendeu? Isso também se cai no TPS, eu estou sabendo. Apesar desses avanços diplomáticos, a gente teve que lidar com algumas dificuldades práticas por causa das expedições que estavam em áreas assim muito desconhecidas, áreas assim de floresta, áreas que o pessoal entrava e eram acometidos por doença, por ataques indígenas, por obstáculos naturais, né? O território às vezes era muito ruim de ser desbravado. E a gente tinha algumas pendências territoriais ainda ao fim do Império. A gente não tinha resolvido a questão territorial total com a Argentina, só em parte. A Guiana Francesa também serviu depois para arbitramento na Primeira República. A Colômbia, que não queria negociar com a gente, só foi negociar em 1907, ok? E assim, num geral, a nossa política imperial de fronteiras foi uma política de continuidade, coerência doutrinária e profissionalismo diplomático. E se não fosse, tipo assim, ele estabeleceu a base do que a gente teria na Primeira República. Entendeu? A gente não teria a política de fronteiras da Primeira República tão bem sucedida na imagem do Barão do Rio Branco se não fosse pela tradição que a gente já tinha na delimitação de fronteiras do Império, ok? Então, a gente teve como legado imperial nessa diplomacia de fronteiras o quê? A estratégia baseada em conhecimento geográfico, então expedições, mapas, acordos, estudos, tudo era com o conhecimento geográfico, que na época a geografia já estava sendo instituída como ciência, estava ganhando mais força, né? Ainda não havia ainda se tornado uma disciplina, mas o conhecimento geográfico já tinha ganhado certo clamor, a gente vai ver isso em História da Geografia, por meio de negociação bilateral, ou seja, entre o Brasil e o país em questão, uso do poder suave, influência, navegação, né, no Rio Amazonas, e na defesa da ocupação efetiva como fundamento de soberania territorial. Agora, pessoal, eu vou deixar essa parte das repúblicas do Pacífico para próxima aula, porque eu vou ter que sair de casa. Então, eu espero que vocês aproveitem as aulas que já temos. Essa já é a quinta parte, quinta, sexta, acho que é a quinta. Não tenho certeza. Mas vai ser uma aula bem longa, tá? Vão ser várias aulas, porque agora que a gente tá na página 44, 139... Ai, boa sorte, gente. É bastante coisa mesmo, segundo reinado, tá? Mas eu tento trazer tudo com o maior nível de detalhes para vocês terem o assunto completo, tá? Até a próxima.